Olá, a gente vai falar sobre os números racionais, eles são representados por esse Q ou por um Q assim, tá bom? O que são os números racionais? Os números racionais é todos os números inteiros que a gente já viu, então inclui o menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos um, o zero, o 1, 2, 3. Além disso, inclui os números intermediários entre eles. Então, por exemplo, entre 0 e 1 a gente tem um número meio ou 0,5. Tá bom? Que é a mesma coisa. Então, inclui as frações e os números decimais. Então, além dos números inteiros, agora a gente vai trabalhar com as frações e os números decimais. Por que surgem os números racionais? Como eu já tinha dito nos números inteiros, é devido à necessidade. Como é que eu represento que eu tenho 3 quartos de um tanque de combustível? Entendeu? Então, eu preciso do quê? Eu preciso de número quebrado. Então, eu estou representando uma parte de um todo. Então, assim, um tanque eu represento como um. Então, um tanque está cheio. Então, é um. E 3 quartos de um tanque? A gente representa 3,4 ou 0,75 de um tanque. De um tanque. De combustível, por exemplo, tá bom? Metade de uma pizza, como é que a gente representa? Metade eu tenho 1, 2. Então, eu tenho aqui a pizza, tá? Eu vou cortar ela em duas partes. Então, eu vou cortar ela no meio aqui, ó. Então, eu vou pegar somente uma parte. Como é que eu represento isso? Eu peguei 1/2, ou 0,5, tá bom? Então, essa é a ideia dos números racionais. Eles surgem, eles são os números naturais, os números inteiros, mais as frações e os decimais, tá bom? Aqui no canto, aqui, vocês estão vendo aqui, essa daqui é a definição formal. O que está dizendo isso aqui, ó? Então, é A dividido por B, essa barra grande significa tal que, e esse E aqui é pertence. Então, vamos ler aqui, ó. A dividido por B, tal que A pertence aos inteiros. Então, ele está falando que esse A aqui, ó, pertence aos inteiros. E o B? O B pertence aos inteiros também, com uma diferença, né? Lembra desse asterisco aqui que eu falei? Esse asterisco significa que é os inteiros exceto o zero. Então, o B, ele é diferente de zero. É todos os inteiros menos o zero, tá bom? Então, é isso que significa, ok? Então, essa é a ideia dos números racionais. Então, a gente está trabalhando com as frações e os números decimais. Exemplo de alguns números racionais, tá? O número 2, por exemplo, é um número racional? Eu tenho que escrever ele da forma A mais B para ele ser um número racional. Eu consigo escrever ele da forma A mais B? O A eu tenho aqui, é o próprio 2. E o B? O B, uma fração quando não tem nada, é a mesma coisa que eu dividir ela por 1. Então, 2 dividido por 1 é a mesma coisa que o próprio 2. Então, ó, tá vendo? O número 2 eu consigo escrever na forma de números racionais. Esse daqui é o A e esse daqui é o B. O B é diferente de zero, então pode ser. Tá bom? O menos 2 eu consigo escrever na forma de números racionais? Sim, eu posso dividir ele por 1 também, ó. Tá bom? Que é o próprio menos 2. Então, o A é o menos 2 e o B é 1, ok? O zero eu também posso escrever, ó, o zero. Ó, o zero eu posso também dividir por 1, tá bom? Então, ele está na forma A mais B, portanto, é um número racional, ok? Então, a única diferença dos números inteiros para os números naturais é que a gente está incluindo o que aqui agora? As frações e os números decimais. Então, ó, todo número natural, ó, eu vou escrever aqui, ó, todo número natural é um número racional, tá? É um número, é a barrinha aqui, tá? Ficou meio ruim aqui, mas todo número inteiro é um número racional, ok? Eu não posso falar o inverso, eu não posso afirmar que todo número racional é um número inteiro. Por quê? Eu tenho frações, eu tenho decimais, então nem todo número racional vai ser um número inteiro, mas todo número natural é necessariamente um número racional. Então eu olho o conjunto mais amplo, tá? Eu acho que na primeira aula que eu fiz sobre números, eu fiz os círculos, né? Então, basicamente, a gente tem os números naturais,
que é um conjunto de números aqui, 0, 1, 2 e assim vai. Eu tenho os números inteiros. E repara que o círculo dos naturais está dentro dos inteiros. Então, é esses naturais mais quem? Os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, os números inteiros são os números naturais mais os negativos. E os números racionais agora? Ele inclui todos os números naturais, todos os números inteiros, mais quem? As frações, os decimais, 0,15, por exemplo, tá? Além disso, ó, eu preciso falar também de mais um número racional que é importante, que é, por exemplo, as dízimas. O que é uma dízima periódica? É um número que a gente divide, que ele quando você divide as frações, ela fica com decimais repetidos. Então, 0,33333, ponto, ponto. Tá bom? A gente pode representar esse tipo de número assim também, ó, como 0,3 barra. Essa barra representa que o 3 está repetindo infinitamente, tá bom? Que número, que fração que representa um terço? Esse 0,333 é o próprio 1 terço. Se você pegar 1 e dividir por 3, você vai ver que vai dar 0,33. Ó. Vamos fazer aqui, ó. 1 não dá para dividir por 3, então eu coloco um zero aqui, uma vírgula e um zero aqui. 10 dividido por 3, o número mais próximo é o próprio 3. 3 vezes 3 é 9. 10 menos 9, sobra 1, ok? Não dá para me dividir de novo, nesse caso eu só coloco o zero agora, tá? Não preciso colocar 0, não, é só o zero agora. Então, 10 dividido por 3 é o próprio 3. 3 vezes 3 é 9. 10 menos 9 sobra 1. Não dá para dividir de novo, 1 não dá para dividir por 3, eu coloco um zero. Então eu vou dividir agora 10 dividido por 3. 10 dividido por 3 é o próprio 3. 3 vezes 3 é 9. 10 menos 1 dá 10 menos 9, desculpa, é 1. E assim vai. Se eu for fazer isso aqui, eu vou ficar tão infinito aqui. Então, a fração 1 terço, eu comecei com a fração 1 terço, é a mesma coisa que 0,333. Ok? E então, esse é o motivo de 0,333 ser um número racional, porque eu posso escrever o 0,333 na forma de A sobre B. Lembrando que a definição, eu tenho que escrever o número racional na forma A dividido por B. E 1 terço eu escrevi. Quem que é o A aqui? Ó, o A é o 1 e o B é o 3. Ok? Então eu posso escrever na forma de fração. Então é isso. Eu vou trabalhar nos próximos vídeos de cooperação e com a própria dízima, que ela é importante também até para cálculo. Ok? Obrigado, até mais, tchau, tchau.